nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que investem, mas perdem dinheiro nos mercados de criptoativos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, como de praxe, eu vou estar analisando o Bitcoin, entender as suas regiões mais importantes, analisar o price action do Bitcoin e analisar também o sentimento do mercado cripto, entender quem está comprando nesses momentos, se as sardinhas estão comprando, se elas estão vendendo, se estamos em um momento de oportunidade de compra ou se nas próximas horas estamos prestes a ter mais quedas e se houver mais quedas, voltarmos às regiões dos 80 mil dólares, se seria uma região de oportunidade de compra ou se seria, quem sabe, o início de uma queda mais forte, ou seja, do bear market. Eu vou estar analisando isso com vocês. Eu quero também aproveitar e falar um pouco sobre a agenda macroeconômica dessa semana. Como eu já trouxe no vídeo anterior, essa próxima semana é a semana mais importante, ao meu ver, do ano. É muito mais importante que a semana passada do discurso do Jerome Powell, porque basicamente a semana anterior já estava precificado o corte de dezembro, nós já sabíamos que haveria esse corte em dezembro, e de fato houve o corte nessa última reunião do Fed. Porém, o que está em jogo agora já é janeiro, já é o final de janeiro, dia 28 de janeiro, salvo engano, vai ter a outra reunião aí com o Jerome Powell, e de fato os dados atuais que vão sair essa semana, que já vão nos adiantar, nos dar insights se de fato haverá o corte na próxima reunião. E essas palavras não são minhas, o próprio Jerome Powell disse. Então, ele mesmo afirmou que dependeria dos próximos dados que saíssem, né? E através disso ele ia analisar o possível corte, né, da continuação do corte ou de uma possível paralisação. Então, sem mais delongas e sem vinheta, vamos para a análise de hoje. Então, eu quero estar começando aqui com os indicadores de sentimento. Basicamente, se analisarmos aqui em um tempo gráfico menor, no de uma hora, nós estamos em um padrão ruim, né? Embora final de semana é um pouco normal, né, que caia um pouco o volume das negociações por conta dos fechamentos dos mercados convencionais, nós estamos tendo uma queda meio chata, né? Tivemos uma vela bem feia aqui numa hora aqui, está caindo o preço, né? Está tendo uma leve queda e com um leve aumento de open interest, né? Nota-se que quando caiu nessas últimas horas, o preço caindo nessas últimas horas, nós também tivemos um pequeno aumento. Nada muito significativo, mas poderia ser um movimento um pouco melhor. Poderia estar havendo a queda de open interest para nos mostrar que o preço não tem interesse na queda, né? Que os investidores no momento não estão com interesse na queda. E se analisarmos em um tempo gráfico um pouco maior, para ficar até mais claro para enxergar, nós notamos desde o momento que atingimos as regiões, aqueles fundos momentâneos, 80K, nós tentamos uma retomada de preço, né, subindo, e o open interest está caindo. Então eu preciso ver mais entrada de open interest para acreditar que esse movimento de alta é genuíno. Do mesmo jeito que quando ele cai também, nós não estamos tendo assim muito aumento de open interest, né? Ele teve uma pequena queda nos últimos dias, né? Do dia 12 para cá, do dia 11 para cá, e teve um pequeno aumento sim de open interest. Isso é ruim, mas também não foi um aumento de open interest tão significativo como foi nos outros movimentos de queda, né? Como nota que é bem diferente esse open interest aqui que nós tivemos nas últimas quedas de alguns dias atrás que foram mais agressivas, nota que esse open interest aqui basicamente está mais lateralizando que de fato subindo. Então, isso por um lado também é positivo, mostra que os investidores que não estão assim de fato interessados também em uma queda. Então, basicamente, nós estamos em uma região meio lateral. E isso me dá um insight de tentar encontrar outros padrões para encontrar outras formas de eu enxergar o mercado, né? E quando eu analiso aqui os indicadores do longs e shorts, nós já estivemos muito pior, nós estivemos na casa de 4 long praticamente para cada short, atualmente estamos em 2 long para cada short, ainda é alto, houve uma queda, mas ainda é alto, eu preciso que haja queda no long shorts rate, nos longs e shorts rate, que eles comecem a cair e com o preço subindo e alinhado também com o open interest. Então, basicamente, para eu acreditar que a força compradora está dominando novamente o mercado, eu preciso de ver a entrada de open interest, essa queda no longs e short, que está um pouco alta, 2 long para cada short, e sim o preço subindo alinhado a esses fatores. Quando eu analiso os indicadores de sentimento do TRDR, basicamente esse gráfico representa as ordens até 1K. Então, eu estava bem incomodado com essas ordens de até 1K, estava efetuando muitas compras e eu havia dito que enquanto elas estivessem comprando, o preço ia continuar caindo, e é exatamente o que aconteceu. E foi no momento que as sardinhas, né, as ordens de 1K, começou a vender um pouco, o preço meio que estancou essa sangria, essa queda que estava tendo nos últimos dias, né? Tivemos até uma pequena valorização, saindo das regiões ali dos 80 mil dólares, né? Buscamos a região um pouco mais acima dos 94, uma região de 15% de valorização, porém, não tivemos continuação da alta. Por que não tivemos essa continuação? Justamente pelo fato das grandes instituições que essas ordens aqui representam, basicamente, deixa eu voltar aqui,
essas ordens aqui representam as compras acima de 100k. Então é muito claro que há algum tempo essas ordens acima de 100k só estão vendendo, só estão realizando lucro, né? Só estão vendendo, abrindo mão das suas posições. Então nós precisamos que haja novamente o interesse, né, dessas ordens, dessas grandes instituições, voltar a comprar agora no curto prazo, no curto médio prazo, para eu começar a acreditar que o Bitcoin ele vai ter força o suficiente para romper regiões importantes que estamos encontrando já agora no curtíssimo prazo, né? E eu vou mostrar agora no Price Action para vocês essas regiões. Então, basicamente, o que eu preciso é isso, que as grandes instituições voltem a comprar, né? E essas sardinhas continuem a vendendo, né? Continuem a vender. Se por algum motivo elas passarem a ficar positivas novamente, eu acho que isso seria um sinal muito negativo e nós poderíamos voltar às regiões ali dos 80 mil dólares ou quem sabe até mesmo perder. Nas últimas horas, elas meio que pararam um pouco com esse movimento de venda, né? Após essa queda, estamos nessas regiões aqui desde dia 10 de dezembro meio que lateralizando. Eu gostaria de ver mais quedas das sardinhas, mais vendas por parte delas para eu começar a acreditar no movimento de retomada de preço, obviamente alinhado com as grandes instituições voltando a vender. Então, eu quero fazer uma pausa aqui, eu quero pedir a atenção de vocês, se vocês não são inscritos no canal, eu recomendo e eu solicito que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber os vídeos novos. O canal está começando agora, mas eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí para vocês. Essa análise de sentimento eu vejo poucas pessoas falando no mercado e realmente foi o que mudou o jogo para mim, foi o que mudou a forma de eu enxergar o mercado e me deu resultado significativo nos últimos anos. Eu consegui multiplicar o meu capital em mais de 4, 5 vezes nos longos desses anos aí que eu passei a analisar o mercado com esses indicadores de sentimento. Então, se você não conhece esses indicadores e quer saber mais, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e acompanhe as nossas análises diárias. Eu também tenho uma rede social, tenho todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, procura lá, @monetize seu dinheiro _. Me segue e eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês e vai acrescentar bastante aí nas análises aí diárias dos mercados de criptoativo. E de antemão, eu também peço desculpa, a internet está bem ruim por conta desses últimos dias aí que teve um tufão aí em São Paulo, né, ventos aí acima de 100 km por hora. A internet ainda está meio instável, então os indicadores aqui eu não estou conseguindo mostrar com muita maestria para vocês. Então eu já peço desculpa também por esse infortúnio do momento. Então, vamos estar continuando com a análise de sentimento. Eu já tenho trazido já algumas vezes aqui, alguns dias no canal, esse gráfico aqui, esse indicador aqui do CoinGlass, ele sempre me traz insights muito legal, muito importante. Essas regiões aqui são regiões de liquidez do preço, regiões em que o preço tende a ser atraído. Então, nota-se que na maioria das vezes que ele busca essas regiões, são regiões que agem como suporte quando estão abaixo e oferecem resistência quando estão acima. Essa região abaixo aqui, na casa de 89 mil dólares, nós já voltamos algumas vezes para essas regiões e ele atuou com com um certo suporte e ele buscou toda a liquidez que tem nessa região de baixo. Basicamente, essas regiões que estão aqui amarelada, bem forte, mostra pontos de liquidez, de liquidação, que as pessoas seriam, no caso, liquidadas, no caso acima, movimento de short squeeze, e no caso abaixo, o movimento que liquidasse os apostadores de alta, os longs, né? Então, essa região aqui dos 89 mil dólares, o preço voltou lá, buscou essa liquidez e está encontrando um suporte exatamente nessas regiões aqui, embora não está tendo um open interest legal, não está tendo os indicadores muito bonitos agora para uma retomada, mas o fato é que essa região foi atraída como uma região magnética, buscou liquidez, e agora podemos sim estar diante de um possível movimento também posterior de liquidação dessa região acima. Eu já tenho trazido alguns dias aqui no canal que essa região de 98 mil dólares é uma região de muito interesse de liquidação aí das grandes instituições, do smart money, algo do gênero. Essas regiões normalmente são atraídas e essas regiões aqui são buscadas no gráfico. Então, essa região eu vejo como uma região de extremo interesse e eu vejo sim a possibilidade, a probabilidade que os preços voltem para essas regiões aqui no médio prazo. Eu não acredito que vai ser algo muito longo, não acredito que está muito difícil disso acontecer, não está muito distante. Então, essas regiões seriam as primeiras regiões que eu começaria a realizar algumas posições, alguns trades que eu estou com preço médio aí, que eu venho fazendo preço médio nessas últimas quedas do Bitcoin, de todo o mercado cripto. Eu quero também aproveitar para analisar aqui os indicadores aqui, mostra o medo e a ganância do mercado, e aqui basicamente nós estamos em 21, né, já estamos em extremo medo, então quanto mais baixo o número, em tese, a maior é o pânico do mercado, e quanto mais alto esteja, maior é a euforia. Então, na maioria das vezes, né, na esmagadora maioria das vezes, essas regiões de extremo medo são regiões importantes para estar fazendo compra, né, fracionadas, focada no longo prazo, assim como essas regiões um pouco mais acima de extrema euforia são regiões importantes para realizações de lucro no médio e longo prazo também, para quem é investidor, está carregando uma posição há muito tempo. Então, basicamente, o que eu queria passar sobre os indicadores de sentimento é isso. Eu quero estar agora dando continuidade com a análise do Price Action do Bitcoin. Eu já tenho trazido aqui que nos tempos gráficos majoritários, que é o de 3 meses,
e no mensal, nós estamos em uma tendência ainda de alta. Estamos em uma tendência de alta saudável, o preço voltou para essas regiões, as retrações aqui 0,382 de Fibonacci no 3 meses, estamos conseguindo se sustentar nessas regiões. O fato seria interessante se fechássemos acima, né, desse último candle aqui do último trimestre, que seria na casa dos 107 mil dólares, está bem difícil, né, na verdade parece bem complicado agora no curto prazo pensar nisso, porém ainda temos aí pelo menos 15 dias até fechar o mês, e nós sabemos que o Bitcoin 15 dias é muita coisa e muita coisa pode acontecer até lá. Agora, o fato importante, no mensal, nós estamos ainda em uma tendência de alta, de fato estamos, porém, estamos em uma maior probabilidade, né, quando fechamos abaixo das médias do 0,618, da região do preço aqui de 94 mil dólares, nós entramos em uma maior probabilidade em que o preço forme um topo descendente do topo anterior, que é esse, para nos trazer mais quedas e perder o fundo. Então, nesse exato momento, embora o mensal ainda nós estejamos em uma tendência de alta, para confirmar de fato uma tendência de baixo bear market, nós precisamos de formar um topo descendente em relação a esse e perder os fundos dos 80 mil dólares, né, pelo menos os fundos atuais são os 80 mil dólares, seria algo semelhante como ombro, cabeça e ombro, né, que seria uma reversão de tendência. Enquanto isso não acontecer, nós ainda estamos em uma tendência de alta no mensal, porém, sim com uma maior probabilidade da formação de um topo descendente e entrarmos em um bear market. Para isso, precisaria de confirmações aí nos próximos meses, né, então é cedo ainda para falar. O preço sim pode voltar e surpreender as pessoas e, quem sabe, não exatamente chegar num topo, não romper o tampo anterior, mas também não perder o fundo, entrar em um padrão de equilíbrio e esse padrão ir se arrastando por mais tempo e quem sabe sim, lá na frente romper para cima. Então, quando nós falamos aqui, são apenas probabilidades estatísticas. Estamos em uma maior probabilidade da formação de um topo descendente, de fato, porém isso não é algo certo, não é certeza, mesmo porque se fosse certo, certeza, era muito simples. Os ursos abririam um short agora alavancado em 50 vezes e shortaria o Bitcoin até a casa de 50 mil dólares e aí seria muito fácil. Então, não se trata de previsões. Se alguém vende essa ideia para você, certamente está vendendo uma ilusão. Então, dando continuidade, quando eu analiso eu pego essa retração de Fibonacci do Bitcoin no tempo gráfico diário, desde o momento que ele perdeu as médias nesse período, nesse exato momento, nós estamos em uma formação de uma bandeira de baixa, porque nós não estamos conseguindo se manter acima dessas retrações mínimas, 0,382. Então, a maior probabilidade, se permanecermos nessa região, de fato é que nós venhamos buscar esses fundos aqui, que foram fundos um pouco mais fortes, né, como na casa aqui dos 83 mil dólares, 84 mil dólares e na casa dos 80 mil dólares. E, ao meu ver, se os indicadores de sentimento continuarem nessas regiões, continuarem como estão, eu vejo essa possibilidade, né, eu vejo sim essa probabilidade. E o que vai definir se de fato vamos alcançar essas regiões, certamente vai ser o calendário macroeconômico da semana que vem, que eu vou estar falando com vocês aí na próxima parte do vídeo para encerrar. Mas basicamente, o que está sendo muito péssimo, nós estávamos com uma retomada do preço, né, nos últimos dias, porém nós não estamos tendo força da formação de um pivô de alta acima dessas regiões aqui, de 97 mil dólares, que seria a região mais importante, que nos daria sim um insight em acreditar que essa queda toda que tivemos aqui, da casa dos 107 mil dólares, uma queda até rápida, até os 80 mil dólares, seria estancada. Então nós não estamos conseguindo ter esse movimento de recuperação. Então, quanto mais nós fechamos o diário abaixo dos 91 mil dólares, maior entra-se a possibilidade, a probabilidade de um reteste dos fundos aqui da região dos 80 mil dólares ou um pouco acima dos 84. E por que eu vejo isso? Quando eu analiso 4 horas, não é de agora, não é de hoje, que nós não estamos tendo força para conseguir romper essas regiões das médias desse período no 4 horas. Desde o Twitter do Trump sobre a guerra comercial, no dia 10 de outubro, todas as tentativas que nós fomos tentar romper essas médias dos períodos foram frustradas e o preço devolveu quedas bem fortes. E é exatamente o que está acontecendo agora. Nós testamos aqui e o preço não está conseguindo romper essas regiões. Então nós entramos em uma maior probabilidade, se começarmos a fechar nessas regiões abaixo daqui das médias aqui de 200 período do 4 horas, não estamos conseguindo romper. Então, se começarmos a fechar abaixo dessas regiões de 91 mil dólares, que é a retração de Fibonacci, que entra em confluência com essa tentativa de romper as médias de 200 período no 4 horas, mais uma vez sendo frustrada, eu consigo sim acreditar que estamos em uma boa probabilidade de vir buscar essas regiões aqui na casa dos 84 mil dólares ou a casa dos 80 mil dólares. Então, o primeiro ponto que temos que defender é esses fundos aqui, no curtíssimo prazo, próximo aqui dos 88 mil dólares, 87. Se nós perdemos essas regiões, de fato, eu acredito que nós poderemos buscar essas regiões aqui dos 84 ou até dos 80. O preço, o Bitcoin está muito fraco, ele não consegue se manter acima nem das médias nesse período. Aqui no 1 hora, eu já tenho trazido aqui alguns dias que o primeiro cenário para eu ficar mais otimista é o rompimento dessas médias de 200 período aqui no 1 hora, e todas as vezes que nós rompemos, nós acabamos lateralizando, perdendo de novo, subimos, perdendo, e nós não estamos conseguindo ter uma constância acima. Então, primeiro ponto, precisamos, de fato, fechar acima dessas médias de 200 período, que é na casa basicamente dos 91 mil dólares, que aí eu entro em confluência com essas regiões aqui da retração de Fibonacci.
que é as 91 mil dólares. Eu preciso que o preço se estabeleça nessas regiões, né, e que volte o interesse, o open interest no mercado, que as grandes instituições voltem a comprar, como eu já trouxe na análise de sentimento, para começar a acreditar em um possível pivô de alta acima dessas regiões aqui, da formação de pivô de alta acima dessa retração de Fibonacci. Aí sim, me traria sim a certeza que toda essa queda foi estancada. Se nós continuarmos nesses padrões que estamos nesse exato momento aqui na casa dos 88 mil dólares e começarmos a fechar velas significativas abaixo dessas regiões 91, a maior probabilidade é que nós venhamos novamente buscar os fundos. E o que seria essas regiões? Seria oportunidade de compra ou seria agora talvez um momento ideal para vender e tentar comprar no fundo? Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu já estou exposto no mercado de criptoativo, eu estou 50% do meu capital exposto, eu tenho 25% aí em Bitcoin, e eu tenho mais 25% aí dividido em Ethereum e Solana. Então, basicamente, 50% do meu capital está exposto nessas três criptomoedas. E, na verdade, eu estou mais exposto ainda em Solana e o Bitcoin e o Ethereum são as duas posições que eu estou igual. E estou igual. O Solana é a minha maior posição ainda nesse momento, porque eu acredito no maior risco-retorno. Eu acredito no maior retorno. Eu sei que existe a possibilidade da Solana sofrer quedas mais fortes que essas duas criptomoedas que eu citei, porém, eu estou disposto a me arriscar, faz parte da minha modalidade de investimento, e eu estou tranquilo com isso, porque eu já também tenho 50% do meu capital guardado caso o preço venha perder os fundos dos 80 mil dólares. Eu, basicamente, como já estou exposto, eu não voltaria a comprar nas regiões dos 80 mil dólares, eu gostaria de um pânico bem extremo, eu gostaria de estar comprando na casa dos 70 mil dólares ou na casa ali dos 60 mil dólares, 58 mil dólares, que seria retrações importantes no tempo gráfico aqui de 3 meses, que eu também encontraria confluência nas médias de 200 período no semanal, que em via de regra é sempre um bom ponto para estar comprando Bitcoin, focando no longo prazo, né? Então, essas regiões aqui das médias de 200 período, né? Que com certeza também entraria em confluência com o RSI do Bitcoin, do tempo gráfico semanal, sobrevendido. Eu acredito que ele estaria, se ele voltasse para essas regiões, ele estaria em níveis extremos de sobrevenda, se ele caísse na casa ali dos 60 mil dólares, né? Acredito que a partir daqui já entraria em níveis de sobrevenda. Então, mas basicamente essa é a minha estratégia que eu estou utilizando, né? Eu acredito que, de fato, eu não acredito que o preço voltará para essas regiões de uma maneira muito rápida, mas eu acredito que se o preço começar a perder essas regiões que eu trouxe aqui para vocês e as sardinhas voltarem a comprar, começarem a comprar muito, as grandes instituições começando, continuando a vender, e o Open Interest subir com o preço caindo, eu acredito que sim, poderemos de fato ter mais quedas nos próximos dias. Mas eu realmente acredito que essa não é a maior probabilidade, eu acredito que antes de que o preço venha buscar essas regiões, das regiões que eu trouxe, na casa dos 70 mil dólares, quem sabe em um cenário mais apocalíptico, na casa dos 60 ou até um pouco abaixo, eu acredito que o Bitcoin, ele faria, antes disso, ele faria um movimento de short squeeze, ele subiria para liquidar a galera nessas regiões aqui, quem sabe até nas casas dos 108 mil dólares, 110 mil dólares, né? Porque é uma região que encontra, assim, muita liquidez, tem muito dinheiro ainda, pessoas shortando nessas regiões, então eu acho que é muito provável que, num cenário mais conservador, que o Bitcoin volte pelo menos a casa aqui dos 98 mil dólares, próximo da casa dos 100 mil dólares, que seria o movimento de short squeeze, e aí sim, quem sabe, poderia nos entregar mais quedas. Então, para encerrar, eu quero estar analisando aqui o calendário macroeconômico. Como eu disse já no início do vídeo, a semana que vem, para mim, ainda é mais importante que essa semana que passou. Nós vamos ter dados importantes na terça-feira, dia 16, sobre os seguros-empregos, né? Vamos ter o PMI, vamos ter também a taxa de seguro-desemprego, vamos ter também o relatório de emprego, payroll, basicamente, que é o que o Fed mais analisa aí para estudar o possível corte de juros, né? Basicamente, o payroll é o que ele mais acompanha. Vamos ter também na quinta-feira o CPI, que é um dado de economia que traz sim bastante volatilidade no curto prazo. Vamos ter também na sexta-feira, ao meu ver, o mais importante, que é o PCE, que é de longe o indicador que o Fed mais acompanha para acompanhar a inflação, né, e em consequência disso também tomar as decisões nos cortes de juros. Então a semana que vem ela é muito mais importante, ao meu ver, ainda do que essa semana atual. Por quê? Atualmente nós estamos tendo uma probabilidade, né, segundo o site aqui do Polymarket, de pelo menos 78% das pessoas estão acreditando que não haverá corte em janeiro. 80% das pessoas acreditam que não haverá corte. E o preço do Bitcoin ainda está conseguindo se sustentar nessas regiões, mesmo com um pessimismo extremo. Nota que no mês passado nós estávamos em uma região semelhante também, quando você analisa o gráfico sobre o possível corte no dia 10 de dezembro, até dia 20 de novembro, basicamente, o preço do Bitcoin estava mais negativo, ele estava caindo, ele estava próximo já da casa dos 80 mil dólares. E a grande maioria das pessoas, eu vou mudar o meu visor para ficar mais fácil para vocês enxergarem, a grande maioria das pessoas estava acreditando, né, aqui, ó, até o dia
20 de novembro, praticamente 75% das pessoas acreditavam que não haveria o corte. E o que que houve no dia 20, 21 de novembro? Teve dados da inflação, teve dados de seguro-desemprego. E esses dados de seguro-desemprego vieram positivos, né, para o mercado, para, de fato, as pessoas passarem a acreditar que haveria um novo corte. E, no caso, depois de 4 dias, 3 dias depois, 80% das pessoas já estavam começando, já precificou que haveria mais um corte. E o que que aconteceu desde o dia 20 de novembro, basicamente, o que aconteceu com o preço? Essas regiões do dia 20 e 21 foi exatamente as regiões onde o preço encontrou um fundo e voltou à retomada. Então, eu acredito que se semana que vem nós tivermos dados interessantes, nós tivermos dados relevantes e positivos em relação à inflação, eu consigo acreditar que nós poderemos sim ter um movimento de alta, semelhante a esse que eu vou mostrar agora, porque eu acho que não mostrou na primeira vez, né, por causa da minha foto aqui. Legal. A partir daqui, ó, aqui foi a região, basicamente, dia 20, 21, foi quando saiu os resultados novos sobre o relatório de seguro-desemprego, e foi o que fez o Bitcoin ter umas valorizações, assim, até que legais aqui nos últimos dias, né, fomos valorizou pelo menos 17% após a queda. Então, eu acredito que essa semana que vem pode acontecer essa semelhança que ocorreu no mês passado. Atualmente estamos com praticamente 80% das pessoas acreditando que não haverá esse corte, e se nós tivermos dados positivos, né, se o mercado de trabalho ainda estiver fraco, se o mercado de trabalho ainda estiver, quem sabe, necessitando uma ajudinha ali do Fed de cortar os juros, e alinhado também com os dados da inflação que vai sair na quinta e na sexta-feira, eu acredito fortemente que poderemos ter um movimento de rally de alta no final do ano, de valorização desses ativos de risco. Eu acredito que se tivermos esse rally, o Bitcoin vai se valorizar muito mais que a Nasdaq, que o S&P e qualquer outro ativo, porque o Bitcoin ele se desvalorizou demais também nesses últimos dias, né? E eu já trouxe isso no gráfico para vocês, mostrando a correlação do Bitcoin com a Nasdaq, e nós estamos em um ponto de suporte, ao meu ver, que se houver um ânimo no mercado, houver uma boa valorização, entrar um otimismo no mercado, eu acredito de fato que haverá mais valorização do Bitcoin frente à Nasdaq e frente ao S&P, e isso pode trazer um rally de alta bem interessante. Mas essa semana é extremamente importante, porque nós não temos nem previsão dos próximos dados da inflação. Então, basicamente, não só dados de inflação, como dados de trabalho também. Então, essa semana vai ser o que vai reger aí os próximos dias, aí as próximas semanas, e eu acredito que se nós tivermos dados aí positivos, nós podemos sim ter um rally interessante. Outro fato importante é que está prestes a anunciar o novo presidente do Fed, né, que embora o mandato do Jerome Powell ainda vá até maio do ano que vem, o Donald Trump, né, fontes muito próximas havia dito que ele anunciaria ainda esse ano, e isso também pode trazer mais uma euforia para o mercado aí, que seja momentânea, mas que venha trazer sim um bom movimento assim de alta no curtíssimo prazo. Então, basicamente, eu tinha para passar isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreva no canal e a gente se vê aí numa próxima análise. Não se esqueça, essa semana vai ser muito volátil, vai trazer muita volatilidade, então cautela na alavancagem, cautela aí no stop muito curto e foque no longo prazo, ok? Quando você foca no longo prazo, a probabilidade de você vencer é muito maior, beleza? Então é isso, a gente se vê aí numa próxima análise.